Fala galera, beleza? Um dos vídeos mais interessantes que eu já fiz aqui no canal. Ele com certeza vai surpreender você. Eu fiquei surpreso. A gente realmente só consegue saber o resultado depois de jogar os dados todos em uma planilha e comparar. O que a gente vai comparar aqui? A gente vai pegar aquelas empresas, o Valo Investing, que ficam sempre baratas. Aquela empresa que está lá no preço sobre lucro 4, 5, né? Banco do Brasil, estão sempre baratas e que esse múltiplo não expande. Só que isso fica por muitos anos e essas empresas distribuem o lucro para os seus acionistas. Tá? Então a gente vai dar um exemplo aqui, uma empresa que distribui 50% dos seus lucros e que o investidor ele tenha utilizado esse dividendo para ir recomprando ações. Então a gente vai utilizar dois cenários, né, hipotéticos de uma mesma ação, em que em um cenário essa ação fica por 30 anos barata, com o seu múltiplo preço sobre lucro muito baixo ali. A gente vai utilizar no exemplo o múltiplo preço sobre lucro 4 durante 30 anos e você recomprando essas ações. E depois o que me surpreendeu é um outro cenário da mesma ação, o mesmo crescimento de lucro, ela começando o ano zero com um preço sobre lucro 4, porém ela tendo uma expansão desse múltiplo. O mercado acreditando que nos próximos anos ela vai acelerar o crescimento de lucros, então ele começa a pagar um múltiplo mais elevado. Então ela vai sair do ano zero com um PL de 4 até um PL de 19 no ano 30. Vai ir crescendo meio 0,5 ao ano, beleza? Logicamente, após 30 anos, essa ação que teve uma expansão do múltiplo, né, preço sobre lucro, ela vai estar muito mais cara. A valorização da cota vai ser muito maior nesse cenário B. Agora, o que vai surpreender, né, e daí a gente vai analisar para o ano 10, ano 20, ano 30, é o seu patrimônio como um todo, como acionista, e não a valorização de uma cota. Porque quando essa ação, que está sempre barata, você consegue ir comprando mais ações. E o efeito bola de neve é surpreendente. Detalhe que esse resultado vai variando, ano 10, ano 20, ano 30, ele é diferente, tá? Então eu fiz um quadro aqui, eu vou sair da frente só para você analisar, e depois a gente vai dar uma olhada na tabela e você vai ver o resultado. Até vou disponibilizar essa tabela para você. Mas então, primeiro e segundo cenário. Ação com payout de 50%, payout é a distribuição de lucros em forma de dividendos, juros sobre capital próprio. Então 50%, crescimento de lucro 5% ao ano, né, de forma composta. Ano zero, igual para as duas ações, preço sobre lucro 4, lucro começando a R$10, lucro por ação, e logicamente o preço da ação R$40. Após 30 anos, o preço sobre lucro dessa ação continua barato, né? Continua um múltiplo baixo de 4, e aqui o múltiplo expandiu, ele foi para um preço sobre lucro 19, né? Um preço sobre lucro de uma ação já que se espera um crescimento, uma ação de growth. O lucro por ação não muda, lembra que as duas ações cresce o lucro 5% ao ano, então após 30 anos, o lucro por ação R$43 nas duas ações. Porém, o preço de uma ação nesse cenário A está R$172. No cenário B, a mesma ação estaria custando R$821, porque teve essa expansão de múltiplo. E agora fica a pergunta, você vai se surpreender. Em qual dos dois cenários o investidor terminou com um patrimônio maior, com mais dinheiro? Fala galera, planilha aberta, a gente já vai comparar os dois cenários. Eu vou primeiro passar a ideia básica aqui de como eu esquematizei a planilha. Se você não entende de Excel, você já vai pegar o básico aqui e depois eu vou disponibilizar ela para você fazer seu próprio estudo e aprenda a mexer em Excel. Quando você quiser fazer um estudo de um financiamento que você vai fazer, um juro composto, uma estratégia, é muito interessante você saber utilizar essa ferramenta. Então, primeiro cenário, tá? Ação A, o preço sobre lucro ele não muda, ele fica 4 até o ano 30. O lucro por ação ele vai subindo 5% ao ano, então eu vou multiplicando por 1,05 o lucro do ano anterior. E ao final de 30 anos, né, nos dois cenários, a ação fica com um lucro por ação de R$43. Então aqui, quando você multiplica o preço sobre lucro de 4 por esse lucro por ação, a cotação dessa ação vai para R$172 após 30 anos. Enquanto que aqui no cenário B, a mesma ação vai para R$821. Por quê? Porque o múltiplo preço sobre lucro, ele começou em 4, mas ele foi subindo 0,5, ao passo que após 30 anos, essa ação estava com preço sobre lucro de 19. Então,
o mesmo lucro por ação multiplicado por esse múltiplo deu R$ 821. Intuitivamente, provavelmente, você diria que essa ação B é a que lhe deu um maior patrimônio, né? Então vamos continuar com o estudo que você vai se surpreender. Vamos supor então que elas distribuem 50% dos seus lucros em dividendos. Então o dividendo multiplicado por 50% do lucro, né, vai dar R$ 5,00 no ano 0, depois R$ 5,25 e assim por diante, tá? E que você pegou esse dividendo e utilizou para comprar novas ações. Então, quantidade de ações, no ano 0 você tinha 100 ações, no ano 1 você tinha 112 ações, depois no ano 2, 126, tá? E você vai ver que esse número de ações aqui, no primeiro caso, ele vai ser maior, porque como essa ação sempre está mais barata, você com os dividendos recebidos você consegue comprar mais ações. E o seu patrimônio vai ser o quê? Vai ser o preço da ação, o preço atual da ação, multiplicado pela quantidade de ações. Ao passo que em 30 anos, nesse cenário, esse investidor vai ter R$ 591 mil. Veja o que é a bola de neve de quem pega os dividendos e vai reinvestindo. Ainda mais se você faz uma estratégia de venda coberta de call, que é o que eu faço praticamente todos os meses. Isso dá um impulsionamento na bola de neve muito grande. Se você não sabe do que eu estou falando, depois já segue aqui no card a playlist do curso gratuito de opções, que eu falo bastante sobre venda coberta. Bom, agora vamos para o cenário B então, e vamos puxar ele logo até aqui embaixo. Dá uma olhada aqui no resultado. Após 30 anos, você tem um patrimônio de R$ 390 mil investindo numa ação que os múltiplos vão ficando mais caros, enquanto que aqui, no primeiro cenário, você tem R$ 591 mil. Mas por que essa diferença? Porque, ao final, você possui 475 ações aqui nesse cenário, enquanto que aqui você tem 3.424 ações, porque você está sempre com um poder de compra maior, você consegue comprar a mesma ação com um lucro por ação maior. Então isso, somado à distribuição de dividendos, no longo prazo, o efeito da bola de neve é muito maior, tá? É interessante a gente ver que em 10 anos e em 20 anos, o cenário B rendeu mais do que o A. Tá? Aqui tem R$ 32 mil, aqui tem 130 mil, enquanto que aqui tem 112. Então, resultado bem próximo. Porém, quando você aumenta a escala, né, do passar do tempo ali, você vê que dá uma diferença grande aqui. Vamos jogar aqui mais uns 10 anos para baixo, só para a gente ver o estrago. Olha só, em 40 anos, 3 milhões no primeiro cenário e 1 milhão no segundo cenário. Então isso é só para mostrar que o Valo Invest ele não morreu. Empresas baratas que distribuem seus lucros têm seu valor. Não é só o growth, né? Growth é importante, ações de crescimento são importantes, mas uma carteira diversificada eu acredito que sempre seja o melhor caminho. Se esse estudo te surpreendeu, não deixa de compartilhar ele. Se você não tem um controle de carteira eficiente, fica mais uma vez o convite para você conhecer as planilhas aqui do canal. Abraço, valeu!